2 Timóteo, capítulo 2, eu quero ler com você os versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Amém. Deixe sua Bíblia aberta e nós vamos caminhar nesse texto em alguns versículos próximos para a nossa edificação, para o nosso crescimento nessa noite. Irmãos, nessa semana passada, terça-feira, eu estive numa reunião da SAF. Tempo muito gostoso, na casa de uma das sócias. Tempo que nós somos edificados com a palavra, cantamos, comemos juntos, rimos um bocado. E tempo muito gostoso mesmo. Sexta-feira, tivemos aqui 2 grupos reunidos. Os homens, que também foram ministrados, edificados, puderam ter um tempo entre eles, crescendo, sendo um apoiador do outro. E também os jovens, que se reúnem costumeiramente às sextas-feiras à noite. Tivemos um tempo aqui juntos também no templo. E em todas essas 3 reuniões, o que a gente percebe é que, de alguma forma, Deus vai nos abençoando, vai nos cuidando, para que nesses grupos menores, no meio de uma igreja que é tão variada, tão heterogênea, sobre diversas questões, nós pudéssemos ver edificação, pudéssemos ver gente sendo tratada, cuidada. Ainda que de uma forma talvez tímida, se a gente pudesse vislumbrar um horizonte de que a gente pudesse ter num grupo menor, num momento de entendimento, de oração, Deus agindo de uma forma natural e sobrenatural na vida de cada um. Nossa igreja também, irmãos, tem todos os dias de semana encontros de pequenos grupos nas casas. E nesses pequenos grupos, há a mesma visão: edificação, cuidado mútuo, fortalecer laços fraternos, amizade. E às vezes eu fico me perguntando, irmãos, por que às vezes nós passamos por determinadas situações em que a gente vê um ou outro que diz: eu não me encontro na igreja, eu não tenho lugar, eu tento e não acho pelo menos um grupo que eu possa fazer parte. E aqui, irmãos, como um dos pastores da igreja, eu fico me perguntando, será que não há lugar mesmo? Será que de fato não há uma questão que a gente possa se envolver, se participar? E eu poderia citar, irmãos, mais alguns grupos, ministérios, sociedades da igreja, em que a gente vê de fato que há uma questão que pode ser muito bem desenvolvida. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre a bênção do discipulado, sobre a bênção de estar inserido em algum contexto mais particular da igreja, em que você não seja alguém, mas você seja lembrado pelo teu nome, por onde você trabalha, com quem você é casado ou casada, com quem você tem mais amizades, aonde você estuda. Enfim, um lugar onde você deixa de ser um conhecido para passar a ser um amigo. Alguém que está perto e alguém que tem gente perto de você também. Nessa noite eu gostaria de tratar, à luz desse texto que nós lemos, por que, irmãos, nós devemos ser discipulados? E por que nós devemos ser discipuladores? Por que isso é uma bênção que a igreja não pode abrir mão? Por que, meu irmão, nós devemos nos envolver, dedicar algum tempo da semana para a gente sair desse momento só de domingo à noite e ter um tempo em que a gente vai dizer: hoje eu vou estar com a igreja para a gente se tratar, para a gente se cuidar. E esse texto, irmãos, que nós estamos lendo é um texto fantástico para que a gente possa se aproximar mais dessa questão.
Não um discipulado de forma mecânica, mas um discipulado que seja de fato uma extensão de amizade, um relacionamento. Uma situação que eu deixo de ser apenas alguém que as pessoas se lembram, mas eu passo a ser alguém que de fato age, interage com outras pessoas. Seja por afinidade de idade, como nós falamos dos jovens aqui, seja por sexo, mulheres, homens, seja por famílias, enfim, da forma que Deus for nos direcionando, nos orientando e nos conduzindo nessa caminhada. Olhe para a sua Bíblia no capítulo de número 1. Você vai ver que Paulo e Timóteo têm um relacionamento muito próximo. Capítulo 1, versículo 2, você vê que Paulo chama Timóteo de filho. Não um filho sanguíneo, mas um filho de fé. Um filho que Paulo pode depositar em Timóteo confiança de se abrir com ele, mas ao mesmo tempo ter autoridade para dizer: Timóteo, faça tal e tal coisa, porque você tem aprendido comigo na sua caminhada ministerial que isso é bom. Irmãos, Paulo vai mostrar para Timóteo que está acontecendo algumas questões que ele precisa tomar pé e tomar uma atitude em relação a elas. Se você olha para os versículos 3 a 5, você vai ver que Paulo ele é grato a Deus pela vida de Timóteo. Ele mostra que Timóteo é alguém que tem uma fé que não vem dele em primeiro lugar, mas já habitava na sua avó, na sua mãe. E Paulo está dizendo: eu estou certo que em você há essa mesma fé que habitou nas suas antepassadas. E aí ele vai dizer: por causa disso, Timóteo, versículo 6, por saber que você não é alguém que vem de uma fé rasa ou uma fé que está nascendo agora, eu quero te advertir, te admoestar que você realmente busque ser reavivado em Deus. Busque lembrar, Timóteo, que você está aí porque alguém impôs as mãos sobre você, declarando a tua autoridade, o teu ministério, e você precisa cada dia trazer isso de volta, porque isso é útil para esse povo onde você está inserido. E Paulo vai dizer: fui eu quem impus as mãos sobre você. Versículo 6 ainda. Deus não nos deu, Timóteo, um espírito que retrocede, que foge das dificuldades, mas Ele deu um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de equilíbrio. Está aí no versículo de número 7. E aí, irmãos, parece que Paulo trata de um problema. Ele diz: não te envergonhes, portanto. Não seja acanhado, não seja intimidado do testemunho do nosso Senhor. E nem mesmo da minha situação de estar encarcerado. Pelo contrário, participa comigo dos meus sofrimentos, das minhas dores a favor do Evangelho, pelo poder que Deus tem te dado. Irmãos, quando Paulo vai continuando a desenvolver essa chamada a Timóteo, ele vai começar a mostrar para Timóteo, lá no versículo de número 15, que alguns da Ásia abandonaram o ministério que desenvolviam com Paulo. Eu e você, às vezes, olhamos para algumas questões, algumas pessoas na nossa igreja, e a gente fala assim: cadê aquele fulano? E, de repente, a gente fala: ele já não está mais entre nós. E aí a gente se pergunta: mas o que houve? Muitas vezes nós não sabemos o porquê. Muitas vezes nós nos perguntamos, não achamos resposta e a vida continua seguindo. Mas Paulo está mostrando aqui a Timóteo que essas pessoas que o abandonaram, no versículo 15 do capítulo 1, eles são da região aonde Timóteo está plantado, na Ásia. A igreja que Timóteo pastoreava nesse momento estava em Éfeso. Éfeso aqui, dentro do que eles chamavam de Ásia naqueles momentos, a região onde se encontra hoje o país Turquia. Paulo cita alguns nomes, Fígelo e Hermógenes, e ele cita também alguém que continuou com ele mesmo em lutas, Onesíforo, que esteve com ele nas lutas, quando Paulo estava em Roma, e nesse momento ele escreve de lá: Onesíforo lutou com Paulo, esteve junto, apoiando e tudo, e Paulo ainda ora pedindo que ele seja alvo da misericórdia do Senhor, versículo 18. E aí então Paulo entra nesse texto que nós lemos, ele diz então: tu então, filho meu, tu portanto, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aquilo que você ouviu da minha parte, através de muitas testemunhas,
transmite isso a homens fiéis, idôneos, para que eles instruam a outros homens também. Seja participante dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo, que é o Senhor de todas as coisas. Irmãos, olhando para esses 3 versículos, eu quero trazer nessa noite, há muitas outras razões, mas pelo menos 3 razões por que nós devemos investir em discipulado na igreja. Seja um discipulado pessoal, você e mais alguém, seja entrando num pequeno grupo na igreja, seja participando de uma sociedade interna. Você não pode ficar alheio, ausente, passando à margem do que acontece na vida da igreja no dia a dia. E a primeira razão que eu vejo nesse texto é que quando nós nos envolvemos com o discipulado, seja discipulando, seja sendo discipulado, porque isso é uma engenhosidade que não para. Em algum momento eu estou crescendo, aprendendo com o irmão, em outro momento é o irmão que está aprendendo comigo. E a primeira razão que eu entendo que isso deve ser constante na nossa vida é porque nós somos expostos ao genuíno evangelho quando isso acontece. O texto está aí no primeiro versículo. Você precisa se fortalecer, Timóteo. Como? Na graça do Senhor Jesus Cristo. E, irmãos, o que é ser fortalecido na graça? Quantas vezes você não pede ao Senhor, Deus, me dá mais fé diante dessa luta que eu estou passando? Me dá mais fé, Senhor, para ver que a minha família vai se converter. Senhor, me dá mais sabedoria para que eu possa, de fato, agir como um crente no Senhor. Ora, quantas vezes nós pedimos fé? E o próprio apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Meu irmão, quantas vezes nós queremos que Deus aumente a nossa fé, mas nós não estamos nos aproximando da palavra do Senhor da forma que devemos. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para a Bíblia dentro de casa, mas entre a Bíblia e aquele ser retangular, cheio de cores, que você pega, de repente, um negocinho preto, cheio de botões, aquilo ali te atrai muito mais do que você ouvir a palavra de Cristo. E às vezes nós achamos que nos distraindo, às vezes nós achamos que o tempo vai passar melhor e nós deixamos de crescer e de atingir aquilo que nós pedimos a Deus, porque a concorrência dentro de casa às vezes fala mais alto. Mas quando Paulo está dizendo para Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, ele está dizendo, Timóteo, lembra que a resposta está sempre nas tuas mãos. A palavra. E, irmãos, quando eu tenho mais alguém para dizer para mim, olha, vamos caminhar, vamos ler a Bíblia juntos. Vamos estudar um livro, eu e você, e nós vamos a cada dia orando, vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos mergulhando dentro do mundo das palavras do Senhor. Nós vamos não só sendo animados, irmãos, mas nós vamos animando mais alguém. E quando a gente fala, irmãos, que a gente está sendo exposto ao evangelho genuíno, o versículo de número 2, na sua frase que diz assim, o que da minha parte você já ouviu, ele vem não só fortalecer o que está no versículo 1, como vem mostrar para nós que de fato nós precisamos entender e saber que a exposição ao verdadeiro evangelho, irmãos, ela traz de fato coisas muito boas para nós. Veja que o que Paulo está dizendo aqui é, o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Irmãos, veja como é que nós vivenciamos o evangelho nos nossos dias. Quando alguém chega para você e fala assim, meu irmão, o que você acha de tal situação? Isso é pecado? O que nós ouvimos, irmãos, nos nossos dias, senso comum, muitas vezes é, olha, eu penso que, eu acho que... E eu vou roubar um pouco o linguajar dos nossos jovens. Muitas vezes a gente ouve aquela expressão assim, tipo assim. E quando a gente vê tipo assim, significa que não é aquilo, mas também não é isso, pode ser aquilo outro, ou seja, não significa nada. Eu acho, eu penso, eu questiono, mas não há uma definição. Isso é pecado, isso não é pecado. Agora veja o que Paulo fala. O que você ouviu
através de muitas testemunhas, ele está dizendo assim, Timóteo, aquilo que foi pregado lá naqueles dias que nós passamos em Éfeso, naquela viagem missionária, aquilo que nós passamos, Timóteo, lá em Tessalônica, aonde nós estivemos, aquilo que a sua mãe, aquilo que a sua avó te ensinou, Timóteo, lembra que isso era público. Todo mundo ouvia igual, ou seja, não havia aquela questão do eu acho, eu penso, eu gosto, eu não gosto, é do meu jeito, não me simpatizo, ou é ou não é. E nos nossos dias, irmãos, o que há é uma falta de certeza com a vida com Deus. Você quer um exemplo? Olha quanto crente que é supersticioso nos nossos dias. Olha quanto crente tem medo que você fale determinada palavra. Porque se você falar tal palavra, de repente atrai alguma coisa. Irmãos, do jeito que está indo, daqui a pouco tem crente com medo de gato preto. Tem crente com medo de passar debaixo de escada. Você está rindo porque talvez você já está esbarrando, né? Mas Paulo fala assim, Timóteo, o que foi pregado para você, que você ouviu da minha parte, que você ouviu também com muitos testemunhos, é o mesmo evangelho. Como nós cantamos no hino da mocidade, agora para ajudar a juventude. O mesmo evangelho que pregaram os nossos pais. Aquilo que era certo ontem é o que é certo hoje. E aquilo que será certo hoje será certo amanhã, porque Deus não mudou. Qual o evangelho que Paulo está falando? Era público, tinha muitas testemunhas. Era um evangelho vívido, porque muitas testemunhas realmente viam a mesma questão. E a jornada de evangelização de Timóteo presenciou, viu, esteve presente a essas questões. E mais ainda, irmãos, não é um evangelho água com açúcar, mas é um evangelho que de fato passa por lutas, tais como os abandonos que Paulo diz aqui, olha, muitos da Ásia me deixaram para trás, porque não aguentaram a pressão de um evangelho genuíno. Mas muitos estão firmes, porque sabem que o evangelho é o evangelho genuíno. Irmãos, um evangelho sujeito aos intemperismos é o evangelho quando você vê um irmão seu passando por uma luta daquelas brabas. Mas nessa hora você diz assim, não sei muito bem o que eu posso te dizer, mas a gente vai passar por essa junto, sofrendo junto, chorando junto, clamando junto. Hoje pela manhã eu estava pregando numa outra igreja, irmãos. Na oração do pastor daquela igreja. Quanta gente passando por lutas com saúde. Pelo que eu me lembro, ele citou mais de 10 pessoas com doenças terríveis. E às vezes eu fico me perguntando, Senhor, será que nós estamos pelo menos preparados não para vencer isso como se fosse algo mágico, mas para sofrer isso junto com as pessoas que estão conosco? Às vezes é triste, irmãos, porque a gente sabe que o curso da vida é que nós somos passageiros. Mas muitas vezes nós não temos a coragem de enfrentar isso com a dignidade de um crente. Porque é verdade, irmãos, que nós estamos suscetíveis a doenças. É verdade, irmãos, que nós estamos suscetíveis à maldade de outras pessoas. Tem gente que é ruim mesmo nesse mundo. Mas quando um crente está perto de um outro crente e ele só consegue dizer assim, olha, vai dar certo, vai passar, vamos fingir que não está acontecendo nada. Aonde está o evangelho? Aonde está a palavra que eu digo que creio? Aonde que está aquela hora que eu digo, meu irmão, não posso fazer nada, mas vamos clamar ao Senhor? Porque às vezes, irmãos, é tudo que temos. Mas é tudo que Deus quer. O salmo que nós lemos trouxe isso. O que é agradável ao Senhor é a hora que eu digo, Deus, a força acabou. E é nessa hora que Ele vem. Irmãos, o discipulado genuíno, ele nos expõe ao Evangelho, porque a gente para de contar contos de carochinha. E, na verdade, a gente entra dentro da fornalha com muitos. E ali a gente diz,
Se o Senhor quiser nos livrar, nós vamos pular até acabar a força. Mas se o Senhor não quiser nos livrar nessa hora, nosso nome está escrito nos céus, e de lá ninguém toma, nem doença, nem dor, nem pessoa alguma. Lá o nosso nome está para a eternidade, e é para lá que nós estamos indo. Mas quantas vezes nós não trazemos isso ao nosso coração? Há uma segunda questão, irmãos. O versículo diz assim: o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. O que está escrito na sua Bíblia? Isso mesmo transmite. E a segunda razão, irmãos, porque o discipulado é uma grande bênção, é que nós, irmãos, temos um imperativo de Jesus Cristo nessa palavra. Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus diz assim: enquanto vocês estão indo, façam discípulos. Batizando, ensinando, tratando com essas pessoas. Mas veja, irmãos, aquilo que Jesus deu ordem lá atrás, é aquilo que Paulo dá ordem para o seu discípulo, seu filho, aquele que ele ama. E essa palavra transmite, ela tem aqui, irmãos, alguns sentidos no seu original. Um deles é exatamente você como que se oferecer comida para outra pessoa. Aquilo que você recebeu de mim, Timóteo, alimenta um outro com isso. Coloca para que esse outro possa se fortalecer com esse alimento. Para que ele possa estar animado para o que vem pela frente, Timóteo. Para que ele possa ser sadio, Timóteo. Para que ele não caia com uma onda qualquer, Timóteo. Transmite, alimenta, oferta, entrega, faça com o outro aquilo que você está recebendo. Meus irmãos, é fantástico a gente entender quando a palavra nos dá a nobreza de eu poder servir um outro irmão com um alimento que seja gostoso e ao mesmo tempo faça bem para aquela pessoa. Eu quero usar o exemplo do próprio Paulo quando a gente pensa nessa questão. Quando Paulo se converte, irmãos, ele era um homem temido pelos cristãos. Os crentes dos seus dias sabiam que Paulo tinha autorização para matá-los. E a maioria das cidades não tinha informação do que havia acontecido com aquele homem. Até que aquela notícia saísse de um ponto para outro e de outro para outro, e até que Paulo se tornasse conhecido como o pastor Paulo, como o missionário Paulo, como o pregador Paulo. O tempo se vai. E no início, Paulo precisa de alguém que o tome pelo braço, o discipule, o ampare, esteja orando com ele, esteja cativando aquele coração que antes estava duro. E esse alguém se chamava Barnabé. O nome Barnabé significa filho do encorajamento, filho das consolações, filho daquele que realmente traz renovo para a alma. Bonito nome, Barnabé. E é ele quem pega Paulo e fala: eu vou até a igreja contigo. E quando os crentes pensam: olha, lá vem um assassino, Barnabé chega na frente e fala: calma, ele agora é um irmão nosso. Eu estou acompanhando, ele está comigo. Irmãos, aonde entra o discipulado nisso? Que no começo é Barnabé quem dá a Paulo os primeiros passos com ele dentro das igrejas. Mas quando você chega no capítulo 13 de Atos, a situação se inverte. Saulo é chamado e ele vai para a sua primeira viagem missionária e agora é Barnabé quem o acompanha. Agora Paulo está liderando, já não era mais Barnabé. Veja que o discipulado, ele não trava a pessoa, irmãos, de tal forma que ela não possa exercer os seus dons, muito pelo contrário. O tempo com Barnabé fez com que Paulo pudesse colocar o melhor de si agora. Os dons que ele tinha, um pregador, um evangelista, alguém decidido que iria enfrentar as pressões, ele foi antes fortalecido por um homem que andava do lado dele. E eu vejo mais ainda, meu irmão, porque num certo momento eles querem levar alguns jovens com eles. E há uma confusão entre os dois por causa de um que estava acompanhando, seu nome era João Marcos.
E Paulo, então, naquela discussão, ele se separa de Barnabé. Mas Barnabé, o discipulador, ele vai cuidar de João Marcos. E Paulo expande o seu ministério, acompanhado por Silas, acompanhado por Lucas e por outros tantos que ele também discipula. Mas nessa carta, no final dela, no capítulo 4, quando Paulo precisa de alguém para acompanhá-lo, alguém que lhe é útil, ele sabe reconhecer que aquele que pisou na bola lá atrás, João Marcos, agora era alguém que ele podia chamar e era útil para ele. Quem discipulou João Marcos? O mesmo que discipulou Paulo no início. Perceba, meu irmão, que Paulo é quem escreve a maioria das cartas do Novo Testamento. Barnabé não escreve nenhuma, a não ser textos apócrifos. No entanto, a gente vê que um homem andando lado a lado com outro servo do Senhor, os dois crescem. Cada um dentro da sua área, cada um dentro do seu dom, mas os dois se fortalecem. Aonde que eu posso aplicar isso hoje aqui na nossa igreja, irmãos? Uma das questões que de vez em quando a gente traz à tona e que eu costumo brigar com o grupo que eu estou mais perto, é, por exemplo, músicos que frequentem a escola bíblica dominical. Por quê? Porque eles vão tocar melhor enquanto estão estudando a Bíblia? Eu creio que sim. Não por causa da técnica musical, mas porque eles vão a cada dia descobrindo na palavra do Senhor o que é adoração genuína, que é muito mais do que tocar. Quando alguém que está num ministério é discipulado, cresce na palavra com alguém de outro ministério, os dois crescem dentro da sua área. Quando alguém que está lá na recepção, irmãos, é orientado a saber como orar, então ele pode ser discipulado, aprender com o ministério de intercessão. Se de repente acontece alguma questão de que alguém está lá fora, nós estamos aqui dentro e alguém está na recepção, essa pessoa agora foi orientada, ela pode chamar a pessoa para um canto e falar, eu vou orar por você. E ele vai orar biblicamente, ele vai orar com uma forma norteada, ele vai declarar palavras que venham da palavra de Deus, ele será um abençoador. Mas perceba, irmãos, a diferença dos nossos dias, quando a gente vê algum problema e a gente diz assim, chama o pastor fulano de tal, porque eu não estou preparado para tal coisa. Ou chama fulano, beltrano, ciclano, porque esse não é o meu ministério. Uma igreja, irmãos, que tem sido particularizada demais. Mas a igreja dos dias de Timóteo era uma igreja em que todo mundo tinha que orar. Todo mundo tinha que aprender a Bíblia. Todo mundo tinha que se edificar. Porque ele diz assim, Timóteo, transmite a homens fiéis, ou seja, homens crentes, gente que já tem experiência com a palavra de Deus. Esses homens têm que ser idôneos. Gente que está buscando crescer no Senhor. Por quê? Porque eles vão instruir a outros que vão chegar. Quantas vezes, irmãos, aqui nos nossos dias, a gente precisa conviver com a triste realidade de gente que às vezes está há 30 anos dentro da igreja, mas não sabe um versículo bíblico de cor. Gente que criou seus filhos aqui dentro, mas não sabe dizer para os seus filhos, olha, vamos orar hoje em cima disso aqui, porque Jesus chamou os seus discípulos e aqui ele está falando isso das coisas mais simples. Meu irmão, desculpa se eu estou apertando um pouco o teu pescoço. Mas eu queria te dizer, no nome de Jesus, que dentro da sua casa, você é o responsável pelo Evangelho. E se dentro da sua casa as pessoas não têm se aproximado um pouco da palavra de Deus, você precisa repensar o que esse Evangelho está fazendo com a sua vida. Talvez nessa noite alguns vão deixar de estar nesse lugar para falar, esse pastor está me cobrando demais. Mas eu gostaria de te dizer, meu irmão, que às vezes nós vemos recorrentemente pessoas que têm tempo, que têm capacidade, porque Deus te deu capacidade, têm recursos. Mas você não compra um livro para você ler sobre Jesus.
Você não investe um tostão em comprar uma Bíblia para você estudar nela. Você compra a última TV que saiu. Mas você é incapaz de ver dentro da sua casa um povo que você precisa falar do amor de Deus para eles. E aí, quando vem as broncas, quando vem as tempestades, nós clamamos: Senhor, aumenta a minha fé. E às vezes eu fico pensando no nosso Deus ouvindo as nossas orações, irmãos. Nós vivemos num tempo, irmãos, que o Evangelho tem sido ridicularizado, porque nós falamos tanto de Jesus, mas nós não conhecemos sobre aquilo que falamos. Nós vivemos tanto momentos assim sublimes de companheirismo, de amizade, de churrasco. Mas eu creio que o que mais traria de fato bênçãos para a nossa vida é o quanto eu chego para o meu irmão e mostro que eu me importo com ele. Porque a ordem que Jesus me deu foi que eu transmitisse para ele alimento genuíno. A última questão, irmãos, que não foge daquilo que nós já falamos. Por que o discipulado é uma grande bênção que nós devemos investir nele? O versículo 3 está falando de uma questão que parece que é dura. Mas a grande realidade, irmãos, é que eu devo investir no discipulado, porque isso me torna corpo, igreja, um organismo vivo. Eu não estou isolado, eu não estou sozinho, eu não sou uma ilha. Mas na realidade, se o meu irmão precisa da minha mão, eu posso estender para ele. E se eu preciso, eu sei que alguém vai estender as mãos para mim. Paulo fala para Timóteo, irmãos, suporta comigo, vem para dentro do time. E ele usa 3 exemplos nos versículos seguintes, irmãos, para mostrar isso. Ele fala: participa, Timóteo, dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. E aí ele vai dizer, soldado que é soldado, em serviço, ele não se envolve em negócios dessa vida, porque ele tem outro objetivo. Ele tem que servir aquele para quem ele realmente colocou a serviço, quem o arregimentou. O soldado de farda, ele serve a pátria. Irmãos, quantas vezes como crentes nós cachamos aqui, tá a nossa arma na mão, mas a gente não sabe o que fazer com isso. Estamos vestidos dentro de um culto, mas queremos que o Senhor nos atenda, mas nós não atendemos o Senhor. E aí Paulo vai dizer: Timóteo, participa comigo, porque a questão, Timóteo, tem a ver com a nossa vida, nossa caminhada. Como soldado, temos uma luta, uma guerra, algo que está se desenvolvendo e nós precisamos estar no meio dela. Depois ele vai dizer, igualmente, da mesma forma, o atleta só vai chegar no seu objetivo se ele estiver lutando segundo as normas. E o que é lutar segundo as normas, irmãos? Significa que, pela vontade do Senhor, nós continuamos a marchar, nós continuamos a avançar, mas às vezes nós vamos passar por momentos que só um carregando o outro que nós vamos para frente. Mas e quando falta alguém para nós carregarmos? Ou que nos carreguem? E esse talvez seja o motivo de que às vezes nós procuramos pessoas e elas já não estão mais entre nós. E a gente, na nossa tranquilidade, a gente diz, a culpa é do fulano, porque não visitou. A culpa é do Beltrano, e tarará, e a culpa é sempre do outro, ou daquilo. O último exemplo que ele dá é do lavrador, que sabe, irmãos, que por mais que ele trabalhe, o fruto vai vir no tempo certo. Não adianta ele jogar caixas d'água sobre uma semente. Ele tem que jogar o tanto certo. Não adianta ele pedir que venha um sol de 50 graus. Aquela semente precisa da temperatura certa. Não adianta com que ele vigie dia e noite e fique ali. A semente tem o seu tempo para germinar. E é por isso, irmãos, que igreja é uma beleza.
Porque, por um lado, você pode desanimar de caminhar com um irmão aí do seu lado. Mas, por outro lado, se você souber enxergar o que a Bíblia diz, você pode ter certeza que pode passar 10, 20, 30 anos, mas um dia, essa pessoa será uma grande bênção no reino de Deus. Na nossa pressa, nós queremos para ontem. No tempo de Deus, Ele diz, é no meu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa que você tem chance. Significa que eu tenho chance. Significa, irmãos, que Deus não desiste da gente. E a gente pode fugir, a gente pode andar por aí, a gente pode achar que não tem mais jeito, mas a hora que o Senhor falar, é agora, meu irmão, acabou. Naquela hora, naquele momento, Deus transforma você e transforma a mim. E é por isso, irmãos, que vale a pena caminhar na igreja, se envolver, discipular. Porque embora a gente às vezes canse, Deus no tempo dele vai fazer com que aquilo frutifique. Mas enquanto a gente está caminhando, Deus está tratando com a gente também. E isso é algo fantástico. Saber enquanto eu estou me desdobrando, Deus está tratando comigo também. Você já pensou se fosse só de um lado? Se fosse só o seu envolvimento? Mas que bom que Deus cuida de todos nós. Meu desejo nessa noite, irmãos, é chamar você para caminhar com a igreja. Se você quiser ser ajudado, pastor, eu queria que alguém estudasse a Bíblia comigo. Eu queria poder, de fato, entender certas coisas. Meu irmão, abra sua boca e fale. Mas se você é alguém tranquilamente simples de conta, você vai ver que uma pessoa só não dá conta de tantas coisas que acontecem. Então, o outro lado precisa ser uma realidade. Você dizer também, pastor, eu quero me dispor para estudar a Bíblia com alguém. O pouco ou muito que eu sei, eu quero oferecer para outro irmão, outra irmã. Eu quero orar com outras pessoas. Será que você pode, meu irmão, nessa sua semana tão corrida, doar 2 horas por semana para a igreja? Na sua casa ou aqui na igreja? Será que você pode, irmão, irmã, começar a frequentar um pequeno grupo para dizer, olha, eu vou começar a aprender porque eu quero ser um abençoador. Quero sair desse ranço, dessa mesmice, dessa coisa que parece que não tem jeito, parece que nunca rompe. É comigo, é com você, é com a nossa igreja, irmãos. E eu queria orar com você e por você que de repente tem visto que a sua vida está passando. E você tem tanto potencial. E às vezes você está naquela, se alguém me chamar eu vou, mas eu estou chamando, é hoje. E eu queria dizer para você também que nessa noite, talvez esteja se perguntando, Senhor, de que esse homem está falando? Eu queria chamar você que de repente entra nessa noite e vê que a sua vida está meio torta por algumas coisas. Queria dizer que Jesus pode colocar você no prumo e você ser tratado nesse lugar por irmãos que vão te amar, vão te acompanhar e vão ser grandes bênçãos na sua vida também.